Paz, queridos irmãos. Nesta manhã eu estou aqui para nós conversarmos a respeito da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a respeito do arrebatamento, sabemos que temos ouvido muitas notícias, temos visto muitos vídeos e temos visto até muitos testemunhos de que este acontecimento realmente vai ser real e vai acontecer. Você não ouve, você não vê falar em arrebatamento pós-tribulacionista. Você não vê testemunhos, você não vê sonhos, você não vê visões, você não vê pessoas sendo usadas por Deus para falar sobre um arrebatamento depois da tribulação. Mas quando você ouve alguém que fala sobre o arrebatamento pós-tribulacionista, você sente uma frieza espiritual. No entanto, quando você ouve uma pessoa que fala sobre o arrebatamento antes da tribulação, pré-tribulacionista, você sente uma unção divina, um poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de tal forma que você sente a presença do Senhor. Então, é um marco profundo, é um marco, como eu poderia dizer, é um marco que não tem erro, o arrebatamento pré-tribulacionista. A mensagem é uma mensagem cheia do poder do Espírito Santo. Então nós temos ouvido, nós temos visto muitos testemunhos. E quando o pós-tribulacionista afirma que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação, é preciso acontecer uma coisa: será preciso negar os 7 anos das bodas do Cordeiro e tem que negar também a Bíblia. Porque a Bíblia fala que iremos ficar 7 anos nos céus, isto na festa de casamento. O arrebatamento é um acontecimento bíblico, assim como o é as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. Eu creio, irmãos, que o que está faltando para a igreja subir é simplesmente um detalhe: é a noiva do Cordeiro se aprontar. Porque muitas pessoas estão vivendo de forma alienada, separada da comunhão. Muitas pessoas salvas não estão se consagrando, não estão buscando a presença de Deus e não estão levando a sério a salvação que foi conquistada por Jesus por um preço altíssimo ali na cruz do Calvário. Então esta palavra diz que a esposa, ela precisa se aprontar, estar preparada para o arrebatamento. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Quem são os tribulacionistas? Quem são os pós-tribulacionistas? São aqueles que negam o arrebatamento antes da tribulação e negam também as bodas do Cordeiro. Também não querem ir à festa de casamento do Cordeiro. Veja o que a palavra diz em Mateus 22, no versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas,
e estes não quiseram vir. Você tem também o exemplo das 5 virgens loucas, porque elas saíram para comprar azeite, saíram da presença de Deus. O azeite significa a pessoa do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na vida do salvo. A palavra diz assim, em Mateus 25:10, e tendo elas ido comprá-lo, o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10. O propósito de esperar o arrebatamento é ter a vida sempre no centro da vontade de Deus. Diz também em Mateus 22:8, então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. A palavra do Senhor aqui diz que as bodas ali no céu, a mesa, os alimentos, os anjos, o cenário para receber a igreja já está todo preparado, mas os convidados não são dignos. O que diz a Bíblia Sagrada? Diz que os convidados não estão preocupados, não estão interessados. Estão interessados em viver uma vida neste mundo, de vitórias, de sucesso, de prosperidade, mas não estão pensando nas bodas do Cordeiro. É por isso que eu amo a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Por quê? Porque a opinião humana, a tua opinião, a minha, ela não irá conseguir mudar as profecias bíblicas e os seus acontecimentos. Muitos tentaram, irmãos, impedir Israel de voltar para a sua terra natal. Muitos tentaram destruir a nação de Israel, a nação judaica, que ficou fora do seu país 1878 anos. A impressão que se tem é de que não havia mais nenhum descendente israelita no mundo. Mas Deus não permitiu que o israelita casasse com outros povos, pessoas de outras nações. Eu mesmo conheci um casal que o homem era judeu e a mulher era uma japonesa. Eles não conseguiam ter filhos, porque Deus impediu que o seu povo se misturasse com as nações. É por isso que em 1948, Israel voltou para sua terra natal. Você e eu, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, e é uma grande mentira do diabo dizer que Pedro, ele foi o primeiro papa. Se a Igreja Católica nasceu no ano 313 depois de Jesus Cristo, e o último apóstolo que se tem notícia morreu, que foi João, ali na ilha de Patmos, mais ou menos no ano 100, e Pedro morreu bem antes. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, porque quando ele recebeu a sentença de morte, ele disse que não era digno de morrer como Jesus morreu. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro morreu antes dos 100 anos, depois da ressurreição de Jesus. Pedro, então, não pode ser o primeiro papa, porque a história, se você consultar os livros de história, você vai ver que o primeiro papa que se tem notícia foi Inocêncio I. Então é uma grande mentira que Pedro, o apóstolo de Jesus, foi o primeiro papa. Então, irmãos, nós temos que ficar com a palavra do Senhor e com a sua história, porque quando o homem descobriu que a Terra é uma esfera,
A Bíblia já dizia que Deus se assenta sobre o globo da terra. No outro vídeo eu falei sobre a Palestina. A Palestina é um país que não aceitou o plano de paz. Ela não aceitou porque ela acredita piamente que Jerusalém pertence aos palestinos, sabendo que Jerusalém é uma herança de Deus para o povo de Israel. Deus colocou o seu povo depois que retirou do Egito, em uma terra que manava leite e mel, ali em Canaã. E esta terra é aquele território ali, aquela demarcação reduzida, porque quando Deus deu para o povo judeu, era uma faixa de terra muito maior. Então, meus irmãos, fiquemos com a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor Jesus, ele não retarda a sua promessa. E muitos, embora tenham esta promessa por tardia, mas ele virá buscar a sua igreja. A sua igreja será arrebatada. Então é preciso que a noiva do Cordeiro fique pronta para subir para as bodas do Cordeiro e realizar ali na glória o casamento celestial. Nesta manhã eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa te dar alegria neste dia, abrir o teu entendimento para entender, se interessar, amar a Escritura Sagrada. Em nome de Jesus. Amém.